Durante uma reunião ministerial para tratar de terras raras e minerais críticos, o presidente Lula disse que o Donald Trump está com uma inveja, tem inveja da China. A China é o país com maiores reservas no mundo todo. Além de ser dona das maiores reservas, ela tem o completo domínio da extração e mais ainda do refino desses minerais. Mais de 90% do mercado estão nas mãos da China, que, aliás, viraram um enorme ativo e capital, tanto político quanto econômico, da China contra os Estados Unidos. Donald Trump já tentou impor tarifas de 120, 130. O que a China fez? Mandou cancelar, suspender as exportações desses materiais para os Estados Unidos. Não durou uma semana para o Donald Trump voltar atrás. Então, vamos dar uma olhada na fala do presidente Lula. Eu fico boquiaberto de ver quanto conhecimento sobre minerais críticos e terra rara está em volta dessa mesa. Eu, sinceramente, achei que a gente era quase que analfabeto nesse assunto. E nessa reunião ficou claro o potencial de conhecimento que o Brasil tem em todas essas coisas que parecem uma coisa só da China, obcecada, sabe, e ser a única do mundo, e da inveja do Trump de querer, sabe, tomar o conhecimento da China. Juliana, eu acho que aqui o presidente Lula falou algumas coisas certas. A China tem uma obsessão em ser a primeira do mundo e ela está trabalhando muito bem para isso, né? E Trump olhando para isso também. É claro, né? Não é à toa, né? O presidente Lula, até pouco tempo, não sabia, não entendia exatamente. Lembra quando ele dizia, estão dizendo aí que a gente tem terras raras e tal? Depois, obviamente, ele foi atrás dessa história. Mas essa é a grande diferença do desenvolvimento, né? Porque para a China chegar onde ela chegou hoje, ela está fazendo investimentos há 2 décadas. Exatamente. Não é à toa. Agora, seria bom o Trump ter inveja do Brasil também, né? Sim, ou talvez o Brasil tenha inveja da China, porque a China está avançada com a regulação de um assunto que a gente ainda está discutindo de uma maneira muito atrasada no Congresso Nacional. O projeto que está lá não foi para frente ainda. A gente acompanhou nos últimos meses Estados Unidos fazendo uma pressão muito maior em relação a essa capacidade que o Brasil também poderia ter em relação a terras raras, a minerais críticos, e a gente ainda está patinando. Tem algumas empresas, claro, a gente acompanhou como foi, inclusive, polêmica a venda de uma dessas empresas, a negociação em torno de uma dessas empresas em Goiás para fora, mas a gente ainda está patinando nesse assunto. E aí tem muita gente que vê isso, né, pelo menos dos investidores, como um atraso do Brasil, que poderia estar negociando minerais críticos num outro patamar e num outro nível, frente a essa pressão que está sendo feita pelos Estados Unidos. Vou colocar um outro ponto que chama a atenção, que é essa fala do presidente Lula em relação a Donald Trump, no momento em que a gente acompanhou nos últimos dias um silêncio. A gente sabe que o Palácio do Planalto estava ali atento, ainda está, a uma negociação muito séria acontecendo nos Estados Unidos em relação ao tarifaço, né? A negociação que ainda... Para sair a qualquer momento essa decisão. Para sair a qualquer momento, uma expectativa, inclusive, de que vai ser difícil a gente conseguir reverter o que já está sendo orquestrado ali pelos Estados Unidos, mais tarifas sobre os produtos brasileiros, e teve ali um recuo do presidente em relação a críticas a Donald Trump, que no momento ali, até quando ele podia, porque agora não pode mais fazer eventos, inaugurar obras, isso estava sendo feito de uma maneira pública. Lula recuou um pouco, fez essa crítica ali, num tom mais ameno em relação a Donald Trump, mas sustentou, mas é uma fala que chama bastante atenção nesse momento que o Brasil está, né, nessa negociação específica. Mas tem muito país, um com inveja do outro, tem muita gente com inveja do Brasil, que também tem um potencial grande em terras raras, mas está muito longe de conseguir ter o domínio desse assunto aí, desse setor ainda.